Oi pessoal, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao nosso estudo sobre equações do segundo grau, aí pelo livro didático de vocês. Hoje nós vamos ver forma reduzida da equação do segundo grau com uma incógnita. Forma reduzida da equação do segundo grau com uma incógnita. Segue aí a aula de hoje. Então observe as seguintes equações do segundo grau com uma incógnita. Veja aí. X ao quadrado menos 5x mais 6 igual a zero. É uma equação de segundo grau com uma incógnita. Quem é essa incógnita? X. Y ao quadrado menos 25 igual a zero. Menos 3t ao quadrado mais 4t menos 1 igual a zero. Menos 2x ao quadrado mais 8x igual a zero. Essas equações estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, que é denominada forma reduzida de uma equação de segundo grau com uma incógnita. Há, porém, algumas equações de segundo grau que não estão escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Como, por exemplo, veja aqui, 3x ao quadrado menos 6x é igual a x menos 3. Quando as equações não estiverem escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c, precisamos reorganizar essa equação de forma que sejam escritas na forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Ou seja, se for necessário passar termos para o primeiro membro, trocando de sinal, até que se chegue na forma reduzida de uma equação do segundo grau. Como, professor? Por meio de transformações nas quais aplicamos os princípios aditivo e multiplicativo da igualdade, tais como podem passar a ser expressos nessa forma. Acompanhe as situações a seguir. Veja aí. Escrever a equação 2x ao quadrado menos 7x mais 4 igual a 1 menos x ao quadrado, na forma reduzida. Então, primeiro eu considero a equação dada, depois eu vou aplicar o princípio aditivo. O que é o princípio aditivo? Eu vou passar os termos de um membro para o outro, trocando de sinal, organizando. Quem tiver x ao quadrado fica junto, quem tiver o termo x fica junto, e quem não tiver nenhuma variável, termo dependente, fica junto. Se eu tiver o sinal mais, quando eu passo para o outro lado da igualdade, fica menos. E se eu tiver o sinal menos, quando eu passo para o outro lado da igualdade, fica mais. Quando eu passo o 1 positivo, que está no segundo membro, para o primeiro membro, ele passa a ser negativo, menos 1. E quando eu passo menos x ao quadrado para o primeiro membro, ele fica mais x ao quadrado. Juntando os termos que tem x ao quadrado e os termos independentes, fazendo as devidas subtrações e adições, eu chego na forma reduzida de uma equação dada, ok? Só relembrando aí da aula anterior, que nós vimos nos conceitos iniciais de equação de segundo grau, são todas as equações que são consideradas de segundo grau, são todas as equações que são escritas nessa forma reduzida. Está aqui a forma reduzida. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Onde o a, o b e o c são números reais e o a nunca pode ser igual a zero. Porque se o a fosse zero, anularia o termo x ao quadrado, então nós não teríamos mais a forma reduzida de uma equação de segundo grau. O a tem que ser diferente de zero. Veja aí alguns exemplos. X ao quadrado mais 3x menos 8 igual a zero. Essa é a equação do segundo grau, que já está na sua forma reduzida. Quando é que está na forma reduzida? É quando eu tenho três termos. O termo que está em x ao quadrado, o termo que está em x e o termo independente, que não tem nenhuma variável. A segunda equação, 3x ao quadrado menos 4x mais 15 igual a zero, também está escrita na sua forma reduzida. O termo x ao quadrado, que é 3x ao quadrado, menos 4x, que é o termo em x, e o 15 é o termo independente. E a equação 2x ao quadrado mais 8x menos 10 igual a zero, também está na sua forma reduzida, sendo que o coeficiente a é sempre o número que vai estar antes de x ao quadrado, o coeficiente b é sempre o número que está antes de x, e o coeficiente c é o termo independente. Então, pessoal, forma reduzida de uma equação do segundo grau são todas as equações que são escritas do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. O a é sempre um número que vai estar antes de x ao quadrado,
o B é sempre o número que vai estar de x, e o C é sempre o número que vai estar sozinho no termo independente. Sendo que o B e o C, às vezes, podem ser zero. Quando o B for igual a zero, anula o termo de x. Quando o C for igual a zero, anula o termo de independente. E quando isso acontecer, o B ou C for igual a zero, elas serão consideradas equações incompletas. Quando as equações tiver os três coeficientes A, B e C diferentes de zero, elas são consideradas equações completas. É o que a gente vai ver a seguir. Equação de segundo grau incompleta. Existem dois casos de equações incompletas: quando o C for igual a zero e quando o B for igual a zero. Ela será escrita da seguinte forma quando C for igual a zero: ax ao quadrado mais bx igual a zero, ou seja, anula o termo C e não aparece. E ela será escrita da forma ax ao quadrado mais c igual a zero quando o b for igual a zero. Vamos ver aqui o primeiro caso. Eu tenho x ao quadrado mais 3x igual a zero. Nós vimos na aula anterior como se resolve equações desse tipo. Ó. X ao quadrado, reescrevendo aqui em cima, mais 3x igual a zero. Essa é uma equação incompleta, porque eu não tenho os três termos na equação na forma reduzida. Eu só tenho um termo que está x ao quadrado e o termo de x. O termo independente é zero e não aparece. Então esse tipo de equação ela se resolve a gente usando a fatoração, colocando o termo comum em evidência. Vamos colocar o termo comum em evidência. Quem é o termo comum que está aqui nesse termo algébrico e nesse termo algébrico ao mesmo tempo? Quem está no primeiro termo algébrico e no segundo termo algébrico ao mesmo tempo é x. Vamos dividir x ao quadrado dividido por x. Dividindo x ao quadrado por x, o valor que eu multiplico por x para dar x ao quadrado é x. Porque x vezes x é x ao quadrado. Mais 3x dividido por x. Cancelando o x com o fator comum em evidência que foi x, sobra só o 3. Depois que você fizer a fatoração com a colocação do termo comum em evidência, esse x que está fora vai ser uma das raízes, ser igual a zero. O x que está fora vai ser uma das raízes da equação. E esse x mais 3 que está dentro do parênteses, vai ser igual a zero. E o que é que eu tenho aqui? Uma equação do primeiro grau, onde você vai achar o valor de x. X é igual, passando mais 3 para o outro lado, fica menos 3. Então, o conjunto de solução dessa equação vai ser esses três valores. O 3 negativo e o 0. Sempre o conjunto de solução de uma equação de segundo grau, sempre são dois valores que satisfazem a equação. Tá bom? Então é só para relembrar como se resolve uma equação de segundo grau incompleta quando a forma da equação reduzida não tiver o C, ou seja, quando o C for igual a zero. Se resolve dessa forma. Neste caso, colocaremos como evidência e pela propriedade dos números reais podemos dizer que um dos valores do x é zero e o outro valor é dado pela resolução da expressão que se encontra no interior dos parênteses, igualando a zero. Beleza? Então, vamos para o exemplo. Segundo caso. Segundo caso, quando eu tiver a resolução de uma equação quando na forma reduzida o b for igual a zero. O exemplo que se apresenta aí é esse. X ao quadrado menos 81 igual a zero. Como se resolve essa equação aqui quando na forma reduzida o b é igual a zero? Tá certo? Então assim, existem duas formas de resolver essa equação. A primeira, como a gente fez na aula anterior, só para a gente relembrar, tá bom? Como? Fazendo a fatoração, porque aqui eu tenho a diferença de dois quadrados. Abro parênteses. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado para dar x ao quadrado? Foi x. Abre outro parênteses. Qual foi o valor que foi elevado ao quadrado para dar 81? Basta calcular a raiz quadrada de 81. Raiz quadrada de 81, 9. Achando esses dois valores que estão dentro do parênteses, x e o 9, você escreve a soma, produto da soma pela diferença. X mais 9 que multiplica x menos 9. Então, você vai pegar o que está dentro do parênteses e vai igualar a zero. X mais 9 igual a zero. X vai ser igual, passando mais 9 para o outro lado, menos 9.
Achei o primeiro valor de x. Pegando o outro valor aqui, x menos 9 igual a zero, x é igual, passando menos 9 para o outro lado, 9 positivo. Então, o conjunto de solução dessa equação aqui vai ser o 9 negativo e o 9 positivo. Tanto o 9 negativo como o 9 positivo, se elevar ao quadrado, dá 81. Então, essa foi a forma que eu apresentei para vocês. Agora eu vou apresentar uma outra forma de resolver essa equação muito comum e muito conhecida. Vamos escrever novamente aqui a equação. X ao quadrado menos 81 igual a zero. É a forma que eu gostaria que vocês respondessem as atividades que vão ser propostas para vocês a seguir. Que forma é essa? Você resolve a equação como se estivesse resolvendo a equação do primeiro grau. Como, professor? Assim, ó. Você repete o x ao quadrado igual, passando menos 81 para o segundo membro, ele troca de sinal, fica 81 positivo. Aí x ao quadrado igual a 81, aí você pensa, quais são os dois valores de x que elevado ao quadrado dá 81? Existem dois números que elevado ao quadrado dá 81, é o 9 positivo e o 9 negativo. Por isso que eu faço isso, ó. Toda vez que eu tiver o x elevado ao quadrado, eu vou fazer assim, elimino o 2 do expoente do x e coloca x é igual a mais ou menos. Por que você coloca mais ou menos? Porque um número que é elevado ao quadrado a 81 pode ser tanto um 9 positivo como um 9 negativo. Então, sempre que tiver o expoente de 2, você coloca x igual a mais ou menos a raiz quadrada de 81. X é igual a mais ou menos, qual é a raiz quadrada de 81? 9. Então, o conjunto de solução vai ser o 9 negativo e o 9 positivo. Então, essa é a segunda forma de resolver essa equaçãozinha do segundo grau, onde a forma reduzida é incompleta, porque o b é igual a zero. Neste caso, isolamos a incógnita e retiramos a raiz quadrada, que é a operação inversa da potência quadrada do termo independente. Lembrando que o valor pode ser tanto negativo quanto positivos. Tá bom? Vamos ver só mais um exemplo aqui. Digamos que eu tenho uma equação x ao quadrado menos 100 igual a zero. É só para a gente aprender e consolidar isso. Eu repito, x ao quadrado igual, passando menos 100 para o outro lado, troca de sinal, fica 100 positivo. X é igual, qual o número que é elevado ao quadrado vai dar 100? O número que é elevado ao quadrado vai dar 100, vão ser 2. Tanto a raiz quadrada de 100 é 10, então tanto pode ser o mais 10, como pode ser o menos 10. Por isso que eu coloco mais ou menos. Mais ou menos raiz quadrada de 100, que é o oposto da potência. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, 10. Então, o conjunto de solução é o 10 negativo e o 10 positivo. Tanto o 10 negativo como o 10 positivo elevado ao quadrado vai dar 100. Todo número negativo elevado ao quadrado vai dar positivo. Lembra essa propriedade? Então, dando continuidade. Resolução de equações incompletas. Nós acabamos de ver alguns exemplos de como resolver equações incompletas. Vamos ver aqui mais um exemplo. Ó. Eu tenho aí na tela 9x ao quadrado menos 25 igual a zero. 9x ao quadrado, vamos reescrever. 9x ao quadrado menos 25 igual a zero. Como é que a gente responde essa questão? Do mesmo jeito que eu fiz no exemplo anterior. Repete o x ao quadrado igual, passando menos 25 para o segundo membro, fica 25. No caso aqui eu ainda tenho 9. Ó. Isolando o x ao quadrado, eu vou ter o 25 e aplicando a propriedade. Ó, quando um número estiver somando ou subtraindo e eu passar para o segundo membro, troca de sinal. Se ele tiver mais, vai menos. Se ele tiver menos, vai mais. Agora, quando o número está multiplicando, no caso o 9, ele está multiplicando o x, então ele vai passar dividindo. Então, x ao quadrado, x no caso é igual a mais ou menos raiz quadrada de 25 quadrada de 9.
Elimina o 2 do expoente e coloca mais ou menos, e tanto 25 como 9 está na raiz quadrada. X é igual a mais ou menos, com a raiz quadrada de 25, 5. E a raiz quadrada de 9, 3. Então o conjunto de solução vai ser menos 5 sobre 3 negativo e 5 sobre 3 positivo, que é o que vocês estão vendo bem aqui. Aqui embaixo ele mostrou as duas formas de resolver o primeiro processo, colocando na raiz quadrada, e o outro processo que é fazendo a fatoração da diferença de 2 quadrados. Agora dando continuidade, resolução de equação de segundo grau como incógnito, nós estamos vendo aí. Então a gente pode observar algumas orientações didáticas a seguir. Na resolução de equações incompletas, o objetivo é que os alunos compreendam como determinar o conjunto de solução de equações de segundo grau incompletas, explorar os exemplos do livro, reforçando as condições de cada equação, e verificar se os alunos se recordam de algum dos procedimentos de fatoração vistos em anos anteriores. Tudo isso nós já fizemos, relembramos fatoração e até utilizamos para resolver equações. Você já sabe que resolver uma equação significa determinar os possíveis valores que satisfazem a equação, ou seja, encontrar o conjunto de solução em um conjunto universo dado. Na resolução das equações incompletas do segundo grau, usaremos a fatoração e estas duas propriedades importantes dos números reais, sendo x e y dois números reais quaisquer. Quando eu tenho x vezes y igual a zero, tanto eu posso dizer que o x é igual a zero ou que o y é igual a zero. E sendo x e y dois números reais quaisquer, e x ao quadrado igual a y, então eu posso ter tanto a raiz quadrada positiva de y, como posso ter a raiz quadrada negativa, menos raiz quadrada de y, mais ou menos raiz quadrada do valor. Nós vimos também como resolver equações nessa forma de equação reduzida incompleta. Quando eu tenho ax ao quadrado mais bx igual a zero, eu vou usar o recurso da fatoração com a colocação do fator comum em evidência. Acompanhe a situação a seguir. Um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. Número. Representando por x o número procurado, podemos escrever a equação. Vai ter muitas situações que a gente vai ter que construir a equação. Quando ele diz um número real é tal que seu quadrado, ou seja, eu não sei que número real é esse. Então, o seu quadrado eu vou chamar de x ao quadrado, desse número real. É igual ao seu triplo. Qual é o triplo? É multiplicado por quanto? Por 2, por 3, por 4, por 3. Então, um número real é tal que seu quadrado é igual ao seu triplo. É assim que a gente escreve essa equação que ele está descrevendo aí. Qual é esse número? Representando o x por um número procurado, podemos escrever a equação. Está aí, x ao quadrado igual a 3x. Eu repito x ao quadrado e vou passar o 3x para o primeiro mesmo. Troca de sinal. X ao quadrado menos 3x igual a zero. Essa é a forma reduzida, organizada da equação, que a gente chama de forma reduzida. Depois a gente coloca o termo comum em evidência. Qual o termo que está aqui? Aqui é o mesmo tempo. Escreve o x. X ao quadrado dividido por x é x. E 3x dividido por x é 3. Então a gente fez a fatoração com a colocação do x em evidência. Pela propriedade dos números reais, nós temos tanto o x que está fora já igual a zero, como também temos esse que está dentro do parênteses, x menos 3, igualado a zero. Aí resolve a equação. X é igual a 3 positivos. Assim a gente encontra duas raízes. O zero é uma raiz da equação e o 3 é outra raiz da equação. E o número procurado então são dois, é o 0 e o 3, que satisfaz a essa equação, ok? Então vou passar um exemplozinho para vocês que ajudarão a vocês a resolver uma atividade complementar que eu vou passar sobre equações do segundo grau incompleta. Lá vai dizer, resolve a equação sem usar a fórmula de Bhaskara. Porque é sem usar a fórmula de Bhaskara mesmo, porque a gente só vai usar a fórmula de Bhaskara, que é uma fórmula que a gente ainda vai estudar quando for resolver equações de segundo grau completas. Por enquanto, nós estamos aprendendo a resolver a equação de segundo grau incompleta. Veja esse exemplo aí que vai ajudar vocês na atividade. Considerando a equação 10x ao quadrado menos 1000 igual a zero, duas raízes reais e distintas, a e b, podem ser encontradas.
Determine A ao quadrado, B ao quadrado. Primeiro a gente resolve a equação incompleta que está dando aí, ó. 10x ao quadrado menos 1000 igual a 0. Então você repete, vamos mudar aqui a cor para ficar melhor. Você repete o 10x ao quadrado e passando o menos 1000 para o segundo membro. Passando menos 1000 para o segundo membro, fica positivo 1000. Isolando x ao quadrado igual a 1000. Como o 10 está multiplicando o x, ele passa dividindo por 10. Cancela um 0 com um 0, sobrou x ao quadrado igual 100 dividido por 1, 100. Então eu cheguei numa equação do segundo grau incompleta. Qual é um valor que elevado ao quadrado dá 100? São dois valores. Basta calcular a raiz quadrada de 100. Qual é a raiz quadrada de 100? 10. Então vai ser o 10 positivo e o 10 negativo. Então a gente escreve x é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100. X é igual a mais ou menos raiz quadrada de 100, 10. Então eu achei no conjunto de solução dessa equação, tanto é o 10 negativo, que é elevado ao quadrado dá 100, como o 10 positivo. Então ele chama as duas raízes reais distintas de A e B. Uma raiz é menos 10, a outra raiz é 10. Depois que encontrar essas raízes, determine A ao quadrado mais B ao quadrado. Então ele quer que calcule assim: menos 10 ao quadrado, que é uma das raízes, mais 10 ao quadrado. Menos 10 elevado ao quadrado, todo número negativo elevado ao quadrado fica positivo, fica 100, mais 10 ao quadrado também é 100. Então somando 100 mais 100, 100 mais 100, 200. Qual é a resposta à opção que tem esse resultado? 200. Letra C. Então, se tiver alguma dúvida, você volta o vídeo, dê pausa aí, volta o vídeo e assista novamente. Então, depois que vocês terminarem de assistir essa aula, eu vou propor uma atividade, tanto do livro, como também uma atividade complementar. Então tá aí, pessoal. Após assistir essa aulinha de matemática, com essas explicações, eu vou propor uma atividade do livro didático de vocês na página 91, a questão 1, e também mais 3 questões complementares que eu vou colocar em PDF e no grupo de WhatsApp da turma de vocês. Copie no caderno, resolva e envie para o meu privado do WhatsApp. Bons estudos, grande abraço e até a próxima aula.